Bom, pessoal, nós vamos estudar agora ações de impugnação, tá? Essas ações de impugnação se dividem em habeas corpus, revisão criminal e reclamação, tá? Bom, vamos começar pelo habeas corpus, tá? Essa expressão habeas corpus significa apresentar o corpo, trazendo a ideia justamente de apresentar ao judiciário uma pessoa que tem contra si violado o seu direito à liberdade de locomoção. O HC, como a gente chama, né? Habeas corpus, HC, está previsto expressamente, claramente, artigo 5º, inciso 68 da Constituição de 88, né? Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Em verbis, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Bom, natureza jurídica do habeas corpus. Dentro do nosso Código de Processo Penal, o habeas corpus foi inserido no capítulo do título 2, que trata dos recursos. Todavia, certo é que o habeas corpus não é um recurso, ok? Mas sim uma ação autônoma de impugnação, tá? Que conta com previsão na própria Carta Constitucional, né? Constituição da República Federativa do Brasil. Por que o habeas corpus não é um recurso? Vamos tratar agora sobre isso. Bom, o habeas corpus pode ser usado antes mesmo do início do processo. Habeas corpus objetivando o trancamento de um inquérito policial em andamento. Por exemplo, o habeas corpus pode ser usado para a impugnação de atos administrativos e de particulares. O recurso pode ser utilizado contra a decisão judicial. O habeas corpus vai mais além. O habeas corpus pode ser usado, inclusive, após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, desde que subsista constrangimento à liberdade de locomoção. Bom, interesse de agir, necessidade da tutela, ou seja, da proteção. É preciso demonstrar no caso fatídico, no caso concreto, que há algum tipo de violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Ressalta-se que nem todo tipo de violência decorre de ilegalidade ou de abuso de poder, tá? Ressalta-se que nem todo tipo de violência decorre de ilegalidade ou abuso de poder. Exemplo, prisão em flagrante. É óbvio que houve violência contra a pessoa, mas esta violência é legal, institucionalizada. Processo penal contra uma pessoa não deixa de ser uma violência, contudo, o constrangimento sofrido pela pessoa é legal. Vale dizer que a ameaça de constrangimento deve ser demonstrada de maneira objetiva, clara, sendo iminente e plausível. Exemplo, o Código de Trânsito brasileiro foi alterado pela Lei Seca, razão pela qual vários advogados impetraram o habeas corpus preventivo, dizendo que a lei seria inconstitucional por violação ao direito à autoincriminação. Neste caso, é óbvio que o habeas corpus não pode ser reconhecido. Isso não pode ser conhecido. Isso porque não se admite habeas corpus para a impugnação de ato normativo em tese. Esse é o entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça. A adequação. O instituto do habeas corpus é vocacionado à tutela da liberdade de locomoção. Essa é a sua finalidade, esse é o seu mote, né? Ou seja, só é possível se valer do habeas corpus para proteger este direito. Direito de viver, direito de locomoção, né? Liberdade de locomoção. Hipóteses que admitem a impetração de habeas corpus. Segundo a Suprema Corte, STF, possui uma posição bastante ampliativa quanto à utilização do habeas corpus. Vamos ver algumas situações. Bom, primeiro, processo sobrestado em virtude de suspensão condicional do processo. Mesmo estando o processo suspenso, o STF entende que cabe habeas corpus.
quebra ilegal de sigilo de dados, quando alguém está preso. Tanto o STF quanto o STJ autorizam a quebra do sigilo de dados, mesmo sem autorização judicial. Todavia, a quebra ilegal de sigilo de dados autoriza a impetração de habeas corpus, a exemplo da quebra de sigilo de dados bancários por promotor de justiça. Isso porque, não obstante o sigilo de dados esteja ligado à vida privada, a sua quebra pode ser utilizada em uma investigação criminal, do que poderá resultar prejuízo à liberdade de locomoção do acusado. Esse é o entendimento da nossa Corte Maior, Suprema Corte, o STF. Agora, vamos falar das hipóteses que não admite habeas corpus. Primeiro, persecução penal referente à infração penal, a qual seja combinada exclusivamente pena de multa. Lembre-se de que a multa, que a gente chama no processo civil de astraintes, a multa não paga não mais pode ser convertida em prisão, sendo considerada agora como dívida de valor. Isso significa dizer que, quando alguém responde a um processo ao qual seja combinada exclusivamente uma pena de multa, não há, mesmo que potencialmente, qualquer risco à liberdade de locomoção, razão pela qual, neste caso, não é cabível o habeas corpus. Bom, nesse sentido, inclusive, a súmula 693/693 do STF, que eu vou ler agora em verbis. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória, a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única combinada. Não cabe habeas corpus nas hipóteses sujeitas à pena de multa, nos afastamentos dos cargos públicos por questões penais ou administrativas, nem na preservação de direitos fundamentais que não a liberdade de locomoção de ir e vir, salvo manifesta teratologia a repercutir na liberdade de locomoção. Outro caso, quando já tiver ocorrido o cumprimento da pena privativa de liberdade. Nesse sentido, nós temos a súmula 695 do STF, que eu vou ler agora em verbis. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade, por ser cabível a revisão, nesse caso, revisão criminal. Nós estamos na tratativa dos casos em que não admite habeas corpus. Exclusão de militar, perda de patente ou de função pública. Pode ser cabível MS, mandado de segurança, ação ordinária, mas nunca, em tempo algum, habeas corpus. Nesse sentido, nós temos a súmula 694 do STF, que eu vou ler agora em verbis. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Bom, habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Este assunto foi objeto de uma mudança extremamente importante promovida pela Suprema Corte no ano de 2012. STF, de acordo com o artigo 102, inciso 1, a linha I da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, compete ao STF processar e julgar originariamente o habeas corpus quando o coautor for Tribunal Superior. O artigo 102, inciso 2, a linha A da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, por sua vez, estabelece que compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos tribunais superiores de denegatória, denegatória a decisão. Vamos imaginar, situação hipotética, que um habeas corpus tenha sido impetrado perante o STJ. Habeas corpus impetrado no STJ, que denegou a ordem. Contra a decisão da STJ deve ser impetrado um novo habeas corpus perante o STF ou deve ser interposto um recurso ordinário, também junto à Suprema Corte, o STF. Questão de prova. Bom, aí reside a controvérsia. Note o contexto. Contra a determinada decisão, há recurso adequado previsto em lei, porém, este recurso é substituído por um habeas corpus. Este é o chamado habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Durante décadas, esse habeas corpus substitutivo era amplamente admitido pelos tribunais superiores. Entretanto,
dioturnamente. Hoje em dia, mais precisamente a partir de agosto de 2012, o habeas corpus substitutivo de recurso ordinário não mais é admitido pelo STF e pelo STJ. Possibilidade jurídica do pedido de HC, habeas corpus, cabimento de habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Sobre esse tema dispõe o artigo 142, parágrafo 2º da nossa Constituição, né, da República Federativa do Brasil, que eu vou ler agora em verbos. Não caberá habeas corpus em relação a punição disciplinares militares. O dispositivo é categórico, expresso. Mas será que é isso mesmo? O militar punido disciplinarmente jamais poderá se valer de um habeas corpus? Bom, já em algum tempo os tribunais vêm entendendo que não é cabível o habeas corpus para discutir o mérito da punição disciplinar, mas aspectos relacionados à legalidade, né? Legalidade no sentido de ter, de repente, um abuso de poder, né? Podem ser questionados por esta via impugnativa que é o habeas corpus. Por exemplo, competência, duração da punição. Então, o que acontece? O importante é a gente entender. Não é o mérito, né, da punição disciplinar militar que vai ser questionado com habeas corpus. Não é isso. Né? Puniu, é um ato, né, administrativo disciplinar questionável. O que você vai usar, se for o caso, o habeas corpus, é em relação ao abuso de poder, à ilegalidade dessa prisão disciplinar. Tá? São coisas distintas. Né? O militar foi punido, vou entrar com habeas corpus. Meu cliente, veja bem, você até pode entrar com habeas corpus, desde que não vai se questionar o mérito, né? A decisão tomada pela administração militar. Nesse sentido, o que você vai entrar com habeas corpus se não houve legalidade, se foi ilegal, se houve um abuso, né? Aí sim, aí você vai poder questionar por esta via de impugnação, né? Via impugnativa. Cabimento do habeas corpus em relação à prisão administrativa. Esse assunto está bem claro no artigo 650, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Penal. Parágrafo 2º, vou ler agora em verbis. Não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa atual ou iminente, né, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal, tacitamente revogado pela Lei 12.403 de 2011. Lembre-se de que grande parte da doutrina, o nosso doutrinador Pacelli, já se posicionava no sentido de que a prisão administrativa não havia sido recepcionada, né, pela nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Hoje, para dizer, o regulamento da prisão administrativa foi revogado pela Lei 12.403 de 2011, que deu nova redação aos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, que antes tratava do assunto. Podemos dizer, então, que a Lei 12.403 de 2011 revogou tacitamente o artigo 650, parágrafo 2º do CPP. Aí você vai lá, vai pegar seu vadimento, Código de Processo Penal, e vai lá no seu artigo 650, tá? Aqui, ó, 650, parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º, e vai escrever lá, aqui, ó, a Lei 12.403, 2011, revogou tacitamente o artigo 650, parágrafo 2º. Vamos tratar agora, passar a falar da legitimidade ativa, tá ok? Impetrante e paciente, nós vamos ver a distinção, a diferença aqui. Bom, impetrante é aquele que pede a concessão da ordem de habeas corpus. Impetrou o habeas corpus, impetrante. Paciente, né, por sua vez, é aquele que sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. É perfeitamente possível e comum que o impetrante e paciente sejam a mesma pessoa. Ou seja, o impetrante ele pode ser o advogado, né?
E o paciente, por sua vez, é aquele que sofre constrangimento legal. Agora, de repente, você mesmo, né? Você é a vítima, tá? Ou você que está pedindo, você é o impetrante e paciente. Ou seja, você nem pediu um advogado. Você mesmo, né, impetrou um habeas corpus. É perfeitamente possível e comum que o impetrante e paciente sejam a mesma pessoa. Quando são pessoas distintas, é interessante visualizar se a impetração do habeas corpus atende aos interesses do paciente. Paciente é aquele que sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. Impetrante é aquele que impetra o habeas corpus. Exemplo: em caso de repercussão nacional, é comum que um terceiro impetre habeas corpus em favor de uma outra pessoa. Teoricamente, esse terceiro possui legitimidade, mas, além disso, é preciso verificar se a impetração por terceiro atende ao interesse do paciente. Por vezes, a impetração prematura de um habeas corpus pode ser prejudicial. O impetrante pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica, no escritório advocatício, por exemplo, né, nacional ou estrangeira, independentemente de capacidade. Ou seja, não precisa ser advogado, ou melhor, não precisa, né, de um causídico, né, de um defensor. Você mesmo pode impetrar um habeas corpus. Nesse sentido, o artigo 654 do Código de Processo Penal é claro, e eu vou ler em verbos. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, de terceiro, bem como pelo Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal da lei. A gente sempre acha que o Ministério Público é a acusação, né? Não é bem assim. Ressalta-se que o STF, para o STF, qualquer pessoa pode impetrar não só o habeas corpus, como também eventual recurso em desdobramento do habeas corpus. Ok? Ok. Quanto à pessoa jurídica, frise-se que ela pode ser impetrante, mas não pode ser paciente, na medida em que não sofre restrição em sua liberdade de locomoção. Entendimento claro, óbvio e lógico do STF. Não, que a pessoa jurídica está impedida do seu direito de viver. Então ela só pode ser, né, impetrante. Jamais, em tempo algum, né, será paciente. O habeas corpus pode ser impetrado perante qualquer instância do Poder Judiciário, primeira, segunda, tribunais superiores, por qualquer pessoa do povo, em favor de outrem, podendo ainda a autoridade judicial competente concedê-lo de ofício, ou seja, sem requerimento da parte. O Ministério Público pode impetrar habeas corpus. O Ministério Público pode impetrar habeas corpus, mas desde que o faça em favor da liberdade de locomoção do paciente. Entendimento do STF. Atenção. Na prática, muitas vezes, o habeas corpus impetrado pelo Ministério Público tem a intenção de prejudicar o acusado, normalmente quando ele está solto. Exemplo: acusado solto que responde a um processo na Justiça Militar por crime eleitoral. O habeas corpus impetrado pelo Ministério Público, neste caso, tem o objetivo de ver reconhecida a incompetência absoluta do juízo. Isso aí já é aquela praxis, né, processual, né? Aqueles pulo do gato. A capacidade postulatória para a impetração do habeas corpus para defender em juízo violação à liberdade de locomoção ilicitamente coactuada ou ameaçada é atribuída a qualquer pessoa, bem como ao Ministério Público. Vamos falar agora da legitimidade passiva. O autor nada mais é do que a pessoa responsável pela violação, ameaça ou coação ilegal. Exemplo: delegado de polícia que prendeu em flagrante uma pessoa que não estava em situação de flagrância. O delegado é coautor para fins de habeas corpus. Outro exemplo: juiz que decretou prisão preventiva sem fundamentação. O juiz é coautor para fins de habeas corpus. Bom, vamos falar agora da distinção entre coautor e detentor. Bom, o detentor é a pessoa que fisicamente executa a privação da liberdade de locomoção do paciente. Exemplo: diretor de um presídio que cumpre a ordem de prisão do juiz. Este juiz é coautor
e aquele, no caso, o diretor do presídio é o detentor, quem pode e quem não pode ser coator para fins de habeas corpus. Olha só, coator nada mais é do que a pessoa responsável pela violação ou coação ilegal. Só para lembrar, quem é que pode e quem não pode ser coautor para fins de habeas corpus? Bom, primeiro, o Ministério Público. O Ministério Público pode ser a autoridade coatora. Exemplo clássico, requisição de inquérito pelo promotor de justiça. Nessa situação de requisição de inquérito pelo promotor, qual a competência para julgar habeas corpus quando o promotor é a autoridade coatora? Antigamente, entendia-se que o habeas corpus deveria ser julgado pelo juiz de primeira instância. Este entendimento, todavia, já está superado, né? Isso porque, do julgamento desse habeas corpus, pode resultar o reconhecimento da prática de um crime pelo promotor. Exemplo, abuso de autoridade. Ok? Por esse motivo é que hoje entende-se, né? Tem esse entendimento que o habeas corpus impetrado contra ato de promotor deve ser julgado pelo respectivo tribunal. Quem pode e quem não pode ser coator para fins de habeas corpus? Particular, por exemplo. Particular também pode ser autoridade coatora. Exemplo, habeas corpus para que o paciente seja liberado do hospital. Note que o particular, tecnicamente, não é autoridade, razão pela qual é melhor falarmos em coator. Terceiro, CPI. A CPI pode ser autoridade coatora, e isso é muito comum. Lembrando que coator nada mais é do que a pessoa responsável pela violência ou coação ilegal, e detentor é a pessoa que fisicamente executa a privação da liberdade de locomoção do paciente. Ok? Vamos tratar agora das espécies de habeas corpus, tá? Beleza? Habeas corpus preventivo, habeas corpus liberatório ou repressivo, habeas corpus de trancativo, ok? Bom, começando pelo habeas corpus preventivo, nesse caso estamos diante de uma ameaça, habeas corpus preventivo, né? Uma ameaça concreta à liberdade de locomoção. O que se pede é a concessão de na verdade, salvo-conduto, tá? Ordem judicial, salvo-conduto, que impede que a pessoa sofra qualquer restrição à sua liberdade de locomoção. Por isso que é o habeas corpus preventivo. Aí você vai colocar entre parênteses, salvo-conduto, tá? Para quando você bater o olho no habeas corpus preventivo, você vai já ter um conceito, né? Ideia, salvo-conduto. Bom, habeas corpus liberatório ou repressivo. É a questão de semântica, já te explica, né? No habeas corpus liberatório, a violência já se concretizou. Exemplo, prisão temporária por mais de 100 dias. Prisão preventiva decretada por juiz incompetente. Por outro exemplo. Nesse caso, em se tratando de acusado preso, postula-se a concessão de um alvará de soltura. Habeas corpus liberatório, você vai escrever em cima alvará de soltura, para você já ter o conceito. Na apreciação do habeas corpus, o órgão jurisdicional não está vinculado à causa de pedir e ao pedido, podendo assim ser a ordem concedida em sentido diverso, diferente ou mais amplo do que foi pleiteado ou mencionado pelo impletante. Ou seja, habeas corpus liberatório ou repressivo, mesma coisa, tá? Aí você lembra do alvará de soltura, tá? No habeas corpus liberatório ou repressivo, a violência já se concretizou, ok? Nesse caso, se tratando de um acusado preso, postula-se a concessão de um alvará de soltura. Bom, vamos falar agora do habeas corpus trancativo. Essa espécie vem sendo mencionada por alguns doutrinadores. O habeas corpus trancativo visa ao trancamento do inquérito ou processo penal. Inquérito policial ou processo penal. Inquérito policial é a fase pré-processual, é a fase administrativa, executiva, né? Onde o delegado procura indícios de autoria e materialidade. A fase processual penal já é a parte do poder judiciário.
competência do habeas corpus. O tema deve ser estudado a partir das seguintes regras. Bom, a competência para o julgamento do habeas corpus leva em consideração as figuras do paciente e da autoridade coatora, tá? Em regra, em se tratando de autoridade coatora, dotada de foro por prerrogativa de função, a competência para o julgamento do habeas corpus, recai sobre o tribunal, que tem competência originária para julgar essa autoridade, tá? Autoridade coatora. Observação: habeas corpus contra ato do promotor do Ministério Público do Distrito Federal, enfim. O MPDFT pertence ao Ministério Público da União, MPU, cujos membros são julgados pelo Tribunal Regional Federal, TRF. Logo, o julgamento do HC contra ato de promotor do MPDFT é de competência do TRF, da primeira região. Competência para julgar habeas corpus impetrado contra ato de autoridade. Promotor de Justiça, Tribunal de Justiça. Compete ao Tribunal de Justiça julgar habeas corpus contra promotor de Justiça, mesmo que a CE e a lei ordinária, a lei de organização judiciária, melhor dizendo, nada disponha sobre o assunto. Promotor, competência para julgar habeas corpus impetrado contra ato de autoridade. Promotor do MPDFT. Bom, é a posição do STJ e do STF, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Bom, competência para julgar habeas corpus impetrado contra ato de procurador da República é o Tribunal Regional Federal, TRF, região onde atuar o membro. Compete ao TRF o julgamento do habeas corpus impetrado contra procurador da República. Bom, outro exemplo aqui, nós estamos falando sobre competência, a competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. E, por último, para que uma ordem de habeas corpus possa ser conhecida por uma instância superior, é necessária a provocação dos juízes inferiores acerca da matéria que se pretende impugnar, sob pena de indevida supressão de instância. A alegação de ausência do estado de flagrância é matéria de ordem pública e, por versar diretamente sobre o direito de liberdade, ainda que não tenha sido objeto de análise pelo Tribunal ACO, primeira instância, pode ser analisada pelo STJ, que é um tribunal superior, já passou da segunda instância. Observação: súmula 691 do STF, abre aspas, não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao Tribunal Superior, indefere a liminar. Ressalta-se, entretanto, que, após a edição dessa súmula, o próprio STF aperfeiçoou esse entendimento, de modo que a súmula 691 deve ser lida da seguinte forma: em regra, abre aspas, em regra, não cabe habeas corpus contra a decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar, salvo, exceto, em situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade. Vamos ler aqui agora, para fechar, a súmula 690 do STF. De acordo com a súmula 690 do STF, compete, originariamente ao STF, o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. Esta súmula 690 do STF está ultrapassada. Isso porque hoje a competência para o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal é do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, a depender se o juizado é estadual ou federal. Se for estadual, TJ, Tribunal de Justiça. Se for federal, TRF. Esse é o entendimento mais recente da nossa Suprema Corte, STF, ok? Fico por aqui. No próximo vídeo, vamos falar sobre dilação probatória.